Nós vamos em seguida, logo, eu acho que devemos fazer logo a palestra do deputado federal, Caio, e depois o debate e o almoço, né? E o almoço. Então, vamos iniciar. Gente, bom dia. Eu quero dizer que me sinto muito feliz de poder estar aqui hoje debatendo. Eu acho que um grande problema que eu acho que existe na vida da gente que somos candidatos, que estamos ou sendo candidato, estando no mandato, né, que é a reforma política. Há mais ou menos 30 dias, a Câmara e o Senado começou a fazer esse debate da reforma política. E eu acho que é o momento da gente se antenar a isso, principalmente para nós que estamos aqui embaixo, para os vereadores, porque essa reforma está sendo traçada de uma forma que o olhar de quem está traçando a reforma ela é voltada para a Câmara e voltada para o Senado, que são os fins das coligações, as cláusulas de barreira. Então, são problemas que a gente tem que enxergar, que essa legislação ela não pode ser beneficiada apenas para quem é deputado federal, para quem é deputado estadual, mas sim o problema mais embaixo, que eu acho que é quem mais sofre com isso e que vai ter mais dificuldade numa reeleição, que é o vereador, porque nós, enquanto deputado federal, quando a gente se candidata, muitas vezes a gente apoia um governador, estar dentro de uma coligação, mesmo com a dificuldade de, na mesma cidade, a gente ter um opositor, ou de, enfim, fazer política diferente dentro, mas o vereador a gente sabe que tem as particularidades. A gente tem as particularidades de lugar, um vereador de distrito, que muitas vezes rivaliza com outro que nunca podem estar no mesmo palanque. Então, são situações adversas que a gente tem que ficar atento a isso, porque senão eu vou falar aqui como senão a gente, como diz no meu interior, a gente sobra na curva. E eu quero fazer um convite a Josinaldo para que dentro da Comissão de Reforma Política a gente possa levar, Josinaldo, o olhar do vereador para dentro da reforma política. O que é que os vereadores pensam? Porque você imagine que está para ser votado o fim da coligação. Qual partido, até para nós deputados federais aqui, que vai conseguir eleger os seus deputados com votos acima de 180 mil votos? Só se o cara tiver 3, 4, 5, 6 deputados federais dentro de um partido ou deputados estaduais. Para pouquíssimos partidos hoje você tem o PSB, que é o partido do governador, que tem, se não me engano, 8 deputados federais. Você tem o PTB, que foi eleito, se não me engano, com 5, mas diminuiu hoje com as mudanças de deputado que migraram. Enfim, pouquíssimos partidos você vai fazer o fim do quociente eleitoral, vai atingir o quociente eleitoral. Imagine a gente lá embaixo, como vereador, a gente poder disputar uma eleição para você ter o voto majoritário, que é o voto de quem não vai poder fazer a coligação. Difícil, poucas pessoas a gente sabe que alcança o coeficiente eleitoral dentro de uma disputa, porque a disputa de vereador, eu acho que é a disputa mais ingrata, porque é onde tem mais quantidade de candidatos, onde você disputa o voto pequeno, porque muitas vezes o seu vizinho é candidato, um primo é candidato, um amigo é candidato, então a divisão é muito grande. Essa é uma problemática. Com isso, eles querem colocar o voto majoritário. Como é o voto majoritário? Se elege quem tem mais voto. Mas o que é que acontece com o voto majoritário? Que eu acho que pode até ser a forma correta, mas eles querem falar o seguinte, que para ter o voto majoritário tem que se ter o fortalecimento dos partidos. A partir do momento que você vai para o voto majoritário, você não vota mais no partido, você vota na pessoa. Você não depende mais de partido, de coligação, de ninguém para se eleger. Depende única e exclusivamente do seu esforço. Então, esse debate que a gente tem que ver onde é que se encaixa para todo mundo. Eu, por exemplo, eu defendo com que a gente tenha as eleições coincidentes. Eu acho que é melhor para todo mundo. Eu acho que os custos se diminuem, porque uma vez que você participa de uma só eleição, porque a gente sabe como é, o vereador que é correto, o deputado ajuda, sabe que muitas vezes a ajuda é pequena, que muita gente tira do bolso para poder ajudar, para poder fazer um trabalho, e chega 2 anos de novo, todo mundo repete novamente a fórmula, e acaba que ninguém consegue fechar uma equação. Então, eu acho que você tivesse eleições coincidentes, a cada 4 anos ou 5 anos, todo mundo disputando uma mesma eleição, ficaria uma isonomia, todo mundo ia trabalhar mais firme, porque estaria todo mundo do mesmo barco, do mesmo lado. Eu acho que até as disputas elas seriam mais igualitárias, porque dificilmente você ia estar com o governador de um lado, prefeito do outro,
deputado estadual de outro, deputado federal de outro. Dificilmente a gente ia conseguir fechar essa equação. A gente ia ter que estar, nem sempre porque a gente sabe que existe as adversidades, mas a gente ia ter que estar com a chapa de um lado só. Eu acho que fortaleceria as candidaturas em todos os campos. Então, são coincidências como essa que a gente tem que estar antenado e ver porque o que é que acontece. A legislação que está sendo criada, todos os anos a gente vê aí, reforma política. Vocês já disputaram a eleição agora de 16, de um formato novo, 45 dias, acabou pintura de muro, acabou aquela adesivagem grande de carro, enfim, acabou uma série de coisas que eu acho que beneficiou a gente. Para quem é candidato a primeira vez, talvez sinta um pouco a diferença, porque você não consegue propagar tanto o seu nome. Mas, ao mesmo tempo, você com 45 dias, antigamente, você com a campanha de 90, você fazia aquela lona no começo da campanha, com mais 30 dias, tinha que se fazer outra quantidade de lona, outra quantidade de material, porque a gente sabe que não supria. Com 45 dias, você tirou muitas coisas, e o que ficou, você no máximo faz material 2 vezes, porque acaba, um adesivo, um santinho, são materiais infinitamente mais baratos. Mas sempre a gente vem nessa questão de reforma e a gente nunca acha uma equação que saia bom. Agora a gente está de novo nessa questão da reforma política, que eu acho que quando a gente tem que se antenar e cobrar dos deputados que foram votados para que a gente possa ter uma reforma igualitária. Porque o que é que acontece na Câmara hoje? O modelo vigente da Câmara, ele é feito por partidos. Quanto maior o partido, mais espaço se tem na casa. Você que está no partido pequeno, eu, por exemplo, eu me elegi no PHS, partido pequeno, foram eleitos 5 deputados federais. Foi importante para mim para disputar uma eleição. Mas você, dentro do dia a dia da Câmara, você encontra enormes dificuldades. Porque a Câmara, regimentalmente, você é o que o partido tem. Não adianta Caio como deputado federal. Caio é deputado federal, ótimo, beleza. Mas Caio está no PHS. Quantos deputados tem o PHS? 5. Com 5 deputados, quais as comissões que você vai poder fazer? Então, assim, eu consegui ir para alguns espaços importantes, mas porque outros colegas de outros partidos, devido à nossa interlocução, à nossa amizade, nos cedeu. Mas a gente automaticamente é excluído desse processo. Então, a Câmara ela tem um modelo vigente, diferente da Assembleia e diferente também das câmaras de vereadores. Por isso que a gente tem que estar muito atento nessa reforma. É bom vocês pegarem, e se quiser, a gente pode até mandar aqui para o VP e se distribuir para vocês a forma como está sendo votada lá. Aqui não dá para a gente explanar tudo, porque senão a gente vai se alongar demais. Eu sei que está todo mundo querendo almoçar e a gente acaba se demorando. Mas, enfim, são pontos que são necessários ser debatidos, porque é importante, porque daqui a pouco a gente vai estar disputando outra eleição. Em 18 é a nossa, em 20 são a de vocês, e talvez essa última reforma ela seja mais um pouco complexa, porque eu acho que a sociedade já não está aguentando. Mas essa questão de todo ano você ter uma reforma diferente para uma eleição, todo ano as pessoas querendo mudar regime no sentido de voto obrigatório, voto ou não. Eu, particularmente, eu acho que nós, brasileiros, ainda não estamos preparados para o voto facultativo. Eu acho até que o voto hoje ele é facultativo, porque você paga aí uma mensalidade, se não me engano, de R$3, R$3,50, não é isso? Se não for votar. Mas eu acho que a gente tem que ter a obrigação de votar, porque eu acho que o pior dos votos é o voto nulo. É o voto quando você não escolhe ninguém, quando você não representa ninguém, quando você não pode cobrar de ninguém. Porque quando você deposita o seu voto na urna, você acaba que você vai cobrar do vereador, vai cobrar do prefeito, se estiver sendo ruim ou estiver sendo bom, mas você tem a legitimidade do voto de cobrar, porque teve naquela pessoa a esperança de melhora da sua população. E hoje a sociedade, ela cada dia que passa, ela está cobrando mais em cima da gente. Muitas vezes até estão querendo legislar sobre matérias que seriam da Câmara, que seriam do Congresso, que seriam da Assembleia. Agora a gente está lá em Brasília com um pacote chamado anticorrupção. Aí você me pergunta, você é a favor ou é contra o pacote anticorrupção? Eu sou a favor do pacote anticorrupção, mas não da forma que está. Tem uma cláusula lá, para vocês terem ideia, que a turma está chamando de taxa de sucesso. Como é a taxa de sucesso? Você, vereador, está desviando um dinheiro de verba de gabinete. O seu assessor descobriu e está com raiva de você. Ele chega no Ministério Público. Chega no Ministério Público, ele lhe denuncia. Quando ele denunciar, o Ministério Público vai lá, regularizou, viu que você roubou, desviou R$100 mil de recurso. Desses R$100 mil, o cara recebe para o bolso dele 15% do valor do furto que você teve em cima da Câmara.
Então, a taxa de sucesso do ladrão, nunca vi isso na minha vida. É verdade. Então, assim, são coisas pequenas que, se a gente não se antenar, a gente está vendo que estão legislando sobre nós e que a gente tem que, lógico, ouvir a sociedade é preciso, é fato, é necessário, temos que ouvir. Mas a gente também tem que impor que quem legisla somos nós, quem faz as leis somos nós, seja ela municipal, estadual. Quantas e quantas vezes a gente tem visto o Ministério Público agora ditar as regras e dizer como é que a gente vai ter que fazer. E a gente cada vez mais baixando a cabeça e aceitando isso. Por isso que a gente está colocando que o Ministério Público vai ter que pagar pelas ações que ele faz quando errar. A gente, quanto político, se você for cassado do mandato, o cara acabou-se politicamente, vai para casa, execrado, talvez não consiga mais nem voltar para a vida pública. Mas o promotor e o juiz não. Se ele errou, ele é penalizado, ele vai para uma aposentadoria compulsória, volta para o escritório, advogar, muito bacana, ganhando dinheiro. Então, assim, se existe lei, tem que ser lei para todos, meus amigos. A lei tem que ser fiel a todos. A gente tem que mostrar que a classe política, assim como em todos os órgãos, tem pessoas ruins e pessoas boas. Hoje você vê a questão da Lava Jato, a gente tem visto o Congresso de joelhos, com dificuldade. Nós temos 513 deputados. Se você olhar de 513 deputados, se eu não me engano, são um número de 50 e poucos deputados que estão envolvidos diretamente, que estão indiciados nessa questão da Lava Jato. Então você vê que é uma minoria dentro de um parlamento de 513. Era para isso existir? Não era. Mas já que existiu, que tem pessoas que estão lá, a gente tem que enxergar que, como tudo, na magistratura, em qualquer profissão que você tenha, tem aquelas pessoas que vão exercer a boa profissão, a boa política e a má política. Agora, a gente não pode deixar se contaminar com esse tipo de coisa e achar que nós temos que estar envergonhados do nosso papel. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ser deputado federal. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando para o sertão, trabalhando para Pernambuco. Quando eu vim aqui falar sobre reforma política, é para mostrar que a gente tem que estar antenado, que a reforma não pode acontecer só lá em cima. A gente tem que ter a reforma política de cabo a rabo. A gente tem que olhar para o vereador, isso é importante, para o deputado estadual, isso é importante, porque, por exemplo, nós não conseguimos passar a questão, na reforma passada, a questão de coincidente de eleições, porque os senadores não acharam bom, porque a gente não achava um meio termo para que eles viessem se encaixar nisso. Para eles se encaixarem, eles iam ter que perder 1 ano de mandato. Nenhum aceitou. Então, são coisas como essa que a gente tem que estar antenado, que as pessoas estão legislando em causa própria. Eles querem fazer cláusula de barreira. Eu concordo? Concordo. Agora, por outro lado, qual a desculpa que se tem para a cláusula de barreira? Que os pequenos partidos sempre se vendem na eleição. Acontece isso com o pequeno e acontece isso com o grande. Mas a gente sabe que tem pequenos partidos sérios, como o PCdoB, como Rede, como PSOL, que são ideológicos, que trabalham dentro de uma base, dentro de uma ideologia partidária e que se exerce dentro do Legislativo, lá na Câmara, aqui na Assembleia. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar antenado e ver que nós não podemos deixar passar as oportunidades e não cobrar. Cada um aqui votou em alguém, ajudou alguém a se eleger, a estar lá, a estar aqui na Assembleia Legislativa. Por isso que eu acho importante, meus amigos, que a gente faça esse debate, que a gente procure saber como é que o seu deputado está votando e se o que ele está votando é interessante não só para ele, é interessante para o vereador. Essa questão de Josinaldo ir até lá, colocar, imprimir o pensamento dos vereadores é importante. E acho que é importante vocês fazerem esse debate com ele, para que vocês possam colocar, Mário Júnior, o pensamento de cada um e que ele leve o recado do que o vereador está pensando, do que o vereador imagina. Porque se vocês deixarem a coisa andar, a reforma vai ser feita e vai ser feita aos modos de quem precisa lá, que é da Câmara e do Senado, sem pensar aqui, como foi feito nessa. Tem muitas coisas que foram feitas para essa legislatura agora, porque os sabidos que tem lá queriam que vocês testassem para quando chegar na vez da gente, a gente saber qual foi o defeito, qual foi a qualidade, qual foi o erro, onde é que a gente tira, onde é que a gente acerta. E a gente não pode ser vítima de nós mesmos. Nós temos que imprimir a nossa vontade e colocar para as pessoas o nosso pensamento, o que é que a gente imagina na questão do voto, na questão da reforma, no sentido dela ser voto majoritário, fim de coligação, o que é que a gente pensa, o que é melhor para a nossa Câmara, para o nosso dia a dia. Por isso eu quero dizer a vocês que mais uma vez agradeço. Vamos ficar atentos a essa questão da reforma, essa questão da gente poder fazer esse debate. Eu vou aqui agora, para a gente poder fazer a parte de perguntas, a gente esclarecer, até porque aqui eu não vim esclarecer ponto a ponto, porque são muitos pontos e o horário não permite,
mas foi mais explanar para vocês a importância da reforma, a importância de vocês estarem antenados a esses pontos da reforma eleitoral, porque lá na frente, quem vai poder ter o voto, quem vai poder usufruir e vai pagar pelo erro ou pelo acerto, somos nós, vereadores, deputados, que vamos ter a consciência de ir para as urnas novamente em 18, em 20, e sabendo que a reforma talvez ela não seja aquilo que a gente espera, mas tem que ser pelo menos algo justo, que contemple a todos os poderes, em todos os níveis, desde vereador a deputado, a prefeito, a governador, enfim, a todos que fazem a política, para que a gente possa ter mais justiça, para a gente ter mais igualdade, que a gente sabe que as desigualdades são gigantes dentro da reforma política, que vem sendo, na verdade, e a gente tem que cobrar para imprimir, para que isso seja mais igualitário, melhor e mais justo para todos, principalmente para os vereadores. Muito obrigado.